Hoje eu trago mais uma vez para vocês sobre o tema 1102 e eu quero falar para vocês, sem qualquer dúvida, esse é o momento mais importante desse acordo. É justamente agora, nessa apreciação dos embargos de declaração. Porque se alguma coisa acontecer, alguma restrição acontecer, ou alguma nulidade acontecer nesse acordo, é puramente político. Não é mais a esfera judicial. A parte jurídica se encerrou com a publicação deste acordo. Porque é um acordo cristalino, um acordo que já veio de uma matéria debatida junto ao STJ. O STF só veio corroborar o que foi determinado pelo STJ, mas aí vem o pedido do INSS de nulidade desse acordo para que essa matéria volte novamente para o STF, para que seja reapreciado. Sobre a alegação da reserva de plenário. Eu vou explicar para vocês o que significa isso aqui. Sobre a alegação da falta de observância ao artigo 97 da Constituição Federal. Eu falo para vocês sem dúvida nenhuma. Se isso acontecer, qualquer restrição, nulidade, não é mais da esfera jurídica, já é político. É esfera política já. Por isso não podemos parar de manifestar a respeito desse julgamento. Como esse acórdão, aliás, como o julgamento está parado por enquanto, já está concluído com o relator desde o dia 17, mas tiveram algumas manifestações do Instituto Brasileiro, Instituto de Previdência Social, teve a manifestação também da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos. Manifestações boas, manifestações que vêm afrontar os embargos de declaração, vêm desossar, mostrar que os embargos de declaração são apenas protelatórios e que esses embargos de declaração não têm o condão juridicamente de mudar alguma coisa. Juridicamente. Mas politicamente tem, nós sabemos disso. Nós sabemos que o governo tem uma máquina gigantesca e que às vezes é muito difícil debater com o governo. A justiça nesse país contra particulares funciona razoavelmente. Muito embora tenha as morosidades, mas funciona. Mas quando a justiça é a favor ou contra o governo, o problema é diferente. Porque o governo tem uma máquina gigantesca. Litigar contra o governo é muito difícil. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, o governo tem prazo para tudo. A autarquia aqui, no caso, o INSS, tem prazo em dobro para tudo. E tem os procuradores muito bem preparados, muito bem pagos, para defender a autarquia. E do outro lado está um monte de pessoas necessitando, que não tem muito o que fazer. Colocamos os interesses na mão dos ministros. Não tem outro jeito aqui. São os ministros. Mas se algo acontecer com uma restrição desse acordo, ou com uma nulidade desse acordo, não tem dúvida que a parte é política. Mas eu trago para vocês aqui, sobre o artigo 97, que o INSS alega que não foi observado pelo STF e que, por isso, deve ser declarado nulo, aliás, a nulidade desse acordo, em razão da falta de observação do artigo 97. O que diz o artigo 97? Diz o seguinte: a União, aliás, somente pelo voto da maioria absoluta e de seus membros ou dos membros dos respectivos órgãos especial, poderão os tribunais declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Aí eu pergunto para vocês, houve alguma declaração de lei aqui? Ou de ato normativo? Não houve declaração de inconstitucionalidade aqui. Inclusive, já é matéria debatida pelo STF em outros julgamentos, que não cabe essa alegação da reserva de plenário, que é o nome técnico que se dá, a reserva de plenário. O que foi declarado aqui, pessoal?
foi declarado que o aposentado que se aposentou depois da reforma de 1999, da Lei 8.876 de 1999, até 2019, nessa outra reforma, e que trabalhou anterior a 1994, pode escolher a aplicação do artigo 3 da Lei 9.876 de 1999, ou pode escolher da lei definitiva, que é o artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 8.213. Os tribunais aqui conferiram aos aposentados o direito de escolha, a faculdade de escolher, ou um ou outro. Os dois artigos de lei continuam valendo, não foram declarados inconstitucionais. Eles continuam valendo. O que houve aqui foi um entendimento que o prejuízo foi muito grande para as pessoas que se aposentaram depois de 1999, excluindo aquelas contribuições anteriores a 1994. E muita gente que ganhava um salário alto naquela época, e quando se aposentou depois de 1999, começou a ganhar salário mais baixo, e o cálculo foi feito em cima do salário mais baixo, desprezando todas as contribuições anteriores a 1994. Foi isso que foi declarado. Foi a faculdade, atribuiu a faculdade de escolha do aposentado, ou aplicar a lei anterior, a definitiva, ou aplicar a lei da reforma de 99. Onde está a declaração de constitucionalidade aqui de artigo de lei? Não tem. Portanto, não cabe. Vejam só. É importante vocês ouvirem o que eu falo e não o que vocês entendem. Vejam só o que eu estou falando para vocês. Se alguma coisa for mudada aqui, não é mais juridicamente. Se alguma coisa for mudada aqui, é a pura política. Porque não cabe aqui mudança. Não cabe aqui alegar nulidade. Vocês viram? A Constituição é clara. Foi declarada inconstitucionalidade? Não. A inconstitucionalidade é de um entendimento. Se não facultar escolher uma das duas regras, está tudo errado. É isso que o ministro deixou bem claro. Porque quando se faz uma reforma, entende-se que o espírito do legislador é para beneficiar o aposentado. E da forma que foi introduzido aqui, beneficiou muito a categoria de aposentado, que começou a contribuir com valores mais altos depois de 1994, mas em contrapartida foi predatória para muitos aposentados que contribuíam com valores altos anteriores a 1994 e depois de 1994 começou a contribuir com valores mais baixos. Esse é o entendimento. Não se está declarando inconstitucional lei nenhuma, nem artigo de lei. Aqui pode escolher o artigo 3 da Lei 9.876 de 99, como pode escolher o artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 8.213 de 1991. É a faculdade do aposentado. Ele escolhe. Foi isso que o ministro Alexandre de Moraes deixou bem claro. E foi isso que o STJ votou. E o acórdão do STJ é justamente isso aí. E que foi referendado pelo STF. Portanto, reafirmando, se alguma coisa acontecer nesse acórdão, é puramente política. Agora veja só a malandragem aqui. Por que eles querem atacar essa reserva de plenário? E que seja anulado esse acórdão? Esse ponto aqui é muito importante, pessoal. Porque se voltar essa matéria para o STF, para ser reapreciada essa matéria, nós temos o voto do ministro André Mendonça e temos o voto do ministro Cássio. E provavelmente, aliás, do ministro Nunes Marques, e provavelmente esses dois votarão contra os aposentados. Porque sempre votaram. O ministro André Mendonça, porque sempre foi AGU. O interesse dele é pela autarquia.
não é pela classe dos aposentados. É um interesse diferenciado, porque ele sempre foi AGU. Ele age dessa forma. E o ministro Nunes, porque sempre tem votado contra a minoria, as pessoas mais carentes. Essa é a grande realidade. Se isso acontecer, é política. E se isso acontecer, acabou. Portanto, vamos nos manifestar, vamos nos rebelar a esse respeito, falar, comentar, passar os vídeos para as pessoas. Por hoje é só e fiquem com Deus.